Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é EPIs em época de pandemia. Qual a sua importância? O EPI sempre foi importante e sempre foi obrigatório, mas num momento como esse, extraordinário, de pandemia, a sua importância é ainda maior. Os nossos convidados de hoje, 2 síndicos 5 estrelas, o César Augusto Barbosa e a Priscila Bittar Donofrio. Priscila, muito obrigado pela presença novamente, fazia tempo que você não vinha. Fazia. Obrigada pelo convite. César, muito obrigado, a sua estreia hoje no nosso programa. Agradeço também, Ricardo, por estar aqui mais uma vez falando um pouquinho do nosso dia a dia. Eu que agradeço. Priscila, vou começar com você. EPI, equipamento de proteção individual, né? Que na verdade é para os funcionários, embora hoje os moradores também usem, né? Todo mundo está obrigado por lei a usar a máscara, né? Mas saindo desse lado do morador ou das pessoas, os funcionários sempre foi obrigatório. Normalmente quem participa da limpeza, né? Que tem os equipamentos. E aí o PPRA define quais são esses equipamentos, sempre foram obrigatórios, passíveis até de uma demissão por justa causa na sua não utilização, ou passível até de uma rescisão indireta, que é o funcionário pedir uma demissão, entre aspas, justa causa, caso o condomínio, no caso, não dê para ele esse equipamento. Mas agora se tornou um assunto... Na verdade, eu acho que agora os moradores estão cobrando no sentido de que eles podem ver, né? Eles estão mais preocupados. Isso eu acho que sempre foi uma preocupação do síndico, principalmente em relação ao pessoal da limpeza, né? Luva, as botas, o que eu costumo dizer, né? Ali, lá em março, quando estourou, a minha maior preocupação, e eu acho que dos síndicos e da maioria dos moradores, eu posso dizer, foi em relação aos funcionários. Como nós trataríamos a questão dos funcionários em relação ao vírus, à contaminação e tudo mais, né? Inicialmente, a gente não tinha nenhuma recomendação, não existia nenhum regramento, só que de um dia para o outro... Pior do que isso, a gente teve a OMS que disse para não utilizar máscaras. Exatamente. Foi uma recomendação de não utilização de máscaras. Exatamente. A nossa preocupação era não só dentro do condomínio, os condomínios em si, lá no começo, viraram um castelo fantasma, né? Não tinha ninguém, então os funcionários não cruzavam com ninguém a não ser eles mesmos, mas tinha transporte também. Então, eu acho que foi uma preocupação de todos os síndicos. O que a gente faz agora? O lixo, né? Eu acho que o lixo talvez, mesmo porque ainda se acredita, mas na época falava muito sobre o vírus pode ficar na superfície por 72 horas. Exatamente, exatamente. Isso assim, aí eu vou até além do EPI, vou só dar uma dica. Se você foi infectado, se você tem ciência, informa o síndico, porque ele precisa informar, principalmente a equipe de limpeza, entendeu? Porque a gente precisa seguir protocolos em relação a isso. A gente distribuiu, além das luvas normais, uma luva para colocar por baixo dessas luvas normais. Não adianta entregar o EPI, a gente precisa ensinar a usar. Isso, desculpa fazer mais uma vírgula, isso tem até na norma, né? A EPI, a norma de EPI diz que você precisa fornecer o EPI necessário e instruir o funcionário a utilizá-lo de maneira correta. Exatamente. Então é assim, usa uma máscara para vir, troca essa máscara. Passou 4 horas ou molhou, troca a máscara de novo. É luva, é proteção, de repente, quem está mexendo com lixo, dependendo do tamanho do condomínio, a gente está até fornecendo aqueles aventais mais grossos e as mangas, para que realmente a gente evite essa contaminação, né? E tem aquela coisa também, você é um empregador, tem que usar a máscara, você tem que fornecer a máscara. Não adianta você falar para o seu funcionário, olha então... Use máscara. Use máscara. Não. César, como que você procedeu aí nos seus condomínios? Bem, a gente tem que incentivar, né, o uso da máscara, face shield, as luvas, até o avental mesmo em algumas ocasiões. A gente sempre tem que tentar tomar o máximo de cuidado, né, com os nossos colaboradores inicialmente, que estão voltados lá diretamente para a probabilidade do contágio.
E com isso também vamos dar segurança para os moradores, tá certo? É importante também, os moradores veem que a gente está cuidando deles, ainda mais, né, nessa situação toda que a gente foi aí, que meio aconteceu, né, de uma hora para outra. Foi uma situação única, né, nunca nenhum síndico em todos os tempos passou por isso, a gente, no mundo nunca passou por isso, né, que nós vivemos, e a gente tem que tomar as rédeas, seguir regras, muito contatos também com outros síndicos, né, nos grupos que nós temos, para tentar aprender um pouco e colocar isso para os nossos moradores e para os nossos funcionários. Isso é o mais importante. César, você não acha que, você falou de cumprir regras, eu vou usar talvez uma outra terminologia. Sim. Exagerar um pouco, porque pecar pelo excesso do que pela falta. Então eu digo, lá no começo, Exato. em março, quando a OMS, que é a Organização de Saúde Mundial, disse para não utilizar máscara quem não tinha sintoma, a maioria dos condomínios e síndicos obrigaram os funcionários a usarem máscara. Exatamente. Então, e além do que é obrigatório. Então, Exato. você falou face shields, por exemplo. Face shield não é obrigatório, que é aquele... Uma viseira, o plástico, A viseira, que isso, fica aqui na frente, exatamente. além da máscara. Exatamente. Então, é um exagero. Será que tem utilidade? Será que ele é... Mas vamos Mas vamos acho que Mal chegar... não vai fazer, né? Então, É. se tratando de saúde, Exato, não vai transmitir, né? né, se tratando de saúde, do bem-estar do colaborador, do fornecedor que está lá e do morador principalmente, a gente tem que sempre pecar pelo excesso. É uma vida que você pode ganhar, tá? E eu também tenho muito ainda condomínios que tem pessoas idosas. A gente tem que ter uma preocupação ainda maior, tá? E digo mais ainda, o idoso deixou de receber, no caso também pela pandemia, a visita dos parentes deles, tudo isso. Então, o psicológico foi muito afetado também, tá? Então, tem todo esse trabalho. Além do EPI, tem esse trabalho que a gente tem que cuidar. Muito importante. Pri, o EPI, a gente falou de exagerar, né? Então, por exemplo, face shields, eu acho que é assim que fala, não sei se estou falando corretamente. E a máscara anteriormente, né? Que agora é obrigatória, mas não era. A gente obrigar funcionários a usar algo que não é obrigatório. Então, por exemplo, a máscara que não era obrigatório e agora o face shields que não é obrigatório. Exato. E aí muitos deles começam com boicotar algumas vezes. Então, pô, eu não vou usar máscara, não é obrigatório, ou mesmo agora que é obrigatório, aquela baixadinha aqui, nariz de fora, ou usar no pescoço para não pegar alguma coisa. Eu devo confessar que eu tive um semi-ataque logo no começo, quando eu distribuí as máscaras, que um porteiro falou pra mim, mas eu fico sufocado, eu tô só dentro da portaria. Eu falei, cara, você tá tendo contato com os papéis que vêm de fora. Você tá abrindo essa porta para atender morador. Eu tô aqui me esforçando para cuidar da sua saúde. Por que você não pode colaborar? Ele me pediu 1 milhão de desculpas. Aí ele me chamou mais tarde, me falou, eu até chorei, dona Priscila. A minha intenção não era isso. Eu falei, eu também tenho bronquite, eu também tenho rinite, também me incomoda. E realmente é insuportável usar máscara. Com certeza. Os nossos amigos aí do outro lado não vão ver, mas eu tô lotada de marca, de espinha, alergia aqui, por conta de usar a máscara. É insuportável. Eu também tô com uma aqui, eu não sabia o que era, deve ser isso. Pode ser do contato. Tem vários estudos, inclusive, falando, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que me proteger, eu tenho que proteger os outros. Aí ele entendeu, mas com muita conversa, Exato. com muita explicação. A gente fez vários materiais explicando, dizendo tudo que eles precisam fazer quando eles chegam, quando eles saem. Não é só o EPI em si, lava a mão, usa o álcool, troca de roupa, chega em casa, tira a roupa. Então, assim, conscientização, né? Informação, volta sempre no ponto-chave do síndico sempre, né? Informação. E a questão paternal, ou no seu caso maternal, né? De acolher um pouco, instruir essas pessoas que algumas delas, que fique claro, algumas delas não têm tanta informação. Exatamente. Né? E a gente ser o porta-voz dessa informação. Saber informar, saber educar, às vezes até, né? Nada melhor que uma boa conversa, acredito eu, né? Mesmo com um morador, eu conversei com muitos moradores. Tem moradores que não queriam usar e moradores instruídos. Isso eu não vou pegar, não vai acontecer comigo. Eu sou sempre da ideia que uma boa conversa primeiro, né? Ainda mais essa situação, vai ser melhor. E aí, realmente, teve casos que eu tive que advertir, que você conversa e a pessoa não usa. Aí, me desculpa, aí é papel responsável do síndico também de
fazer isso da forma correta. Infelizmente, a regra que nos dá é a advertência. Então, a gente teve que advertir, embora eu não quisesse. O meu escudo sempre nesses casos também foi a questão dos funcionários. Falar, olha, Com certeza. então, você não está colocando em risco só você. Eu tenho uma pessoa que faz limpeza aqui. Eu tenho uma pessoa que está em contato com todo mundo. Enquanto você está andando no elevador para cima e para baixo de home office, o faxineiro não pode estar em home office. Ele não pode limpar o prédio lá da casa dele. Exato. O porteiro não pode abrir o portão lá da casa dele. Então, nós temos que respeitar. O síndico tem que respeitar. Tem, sim, que distribuir máscara, luva, mais até, com maior quantidade de troca. Não regular. Eu já ouvi síndico falando, mas o gasto com produtos de limpeza aumentou 50%. É óbvio. Claro Nossa, que vamos aumentar. gastou R$500 a mais no condomínio. Você Valeu tem a pena? Valeu a pena ou não? Exatamente. Será que valeu? Você tem que usar desinfetante, você tem que usar álcool, você tem que proteger essas pessoas, né? Então, acho que é uma coisa que, além do EPI, o cuidado, né? Eu acho que a gente tem que... E também, assim, seguir as regras de EPI. O síndico também precisa se proteger, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, questão trabalhista e tudo já mais. teve uma onda, né? Com Teve certeza. uma onda não, teve uma determinação falando que o Covid seria uma doença Do trabalho. do trabalho, agora já voltaram atrás de que não, mas amanhã pode voltar atrás de que sim. Exatamente. E pode ter juiz jogando de um lado, julgando de outro. Então, Exato. também por segurança jurídica... Como você vai comprovar que você tomou todas as cautelas? Através do recibo. Mesma coisa que você faz com as luvas, as botas e etc. Você faz com as máscaras de tecido, com as máscaras descartáveis. Anota o número da nota fiscal, anota o número dos EPIs, faz assinar um recibo. Excelente Com certeza. dica. Eu queria tratar com vocês 3 assuntos para o segundo bloco. A primeira é a questão do extra EPI, que você falou. Troca de roupa, chegar com uma roupa, colocar outra, usar máscara, trocar máscara e fornecer máscara. Quer dizer, e a resistência que às vezes tem de alguns moradores, porque isso tem custo, muitos condomínios tiveram que comprar mais uniforme, quer dizer, várias coisas. Segunda coisa, a questão das pessoas que já tiveram Covid. Porque a maioria das pessoas que já tiveram Covid começam a ficar resistentes à utilização, porque enche a paciência ficar de máscara, o cara já teve, a chance, teoricamente, não existe ou é muito pequena de pegar novamente, é o que a gente sabe hoje, pode ser que amanhã Mas mude. não é 100%. Então começa a ter uma resistência nesse sentido. E por fim, o pós. Como vai ser o novo normal que é falado agora o tempo todo? Exato. Queria tratar com vocês esses 3 assuntos, vocês já vão pensando e você que está em casa, sexta-feira terá essas respostas e muito mais. Até lá!